Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje um dos filmes mais esperados da Marvel Studios finalmente foi lançado nos cinemas e no Disney Plus com o Premier Access. E agora é hora de saber o que eu achei desse novo lançamento da Marvel. Mas primeiramente eu peço para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também me seguir nas minhas outras redes sociais. Lembrando que eu tô com aquela meta de atingir os 1000 seguidores o mais rápido possível para poder revelar uma grande novidade para vocês, beleza? E agora, sem mais delongas, bora pro que interessa. Roda a vinheta. Black Widow, ou Viúva Negra, novo filme da Marvel Studios dirigido por Kate Shortland. É muito fácil falar e tem muita gente falando que Viúva Negra é um filme atrasado, e realmente é um filme atrasado, afinal ele era para ter sido lançado em março do ano passado, se eu não estou enganado, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Mas não é por isso que Viúva Negra é um filme atrasado, não é porque ele demorou mais de 1 ano e meio para ser lançado nos cinemas. Realmente, se ele tivesse sido lançado quando ele estava planejado, se não tivesse esse maldito vírus aí, ele ainda seria um filme atrasado. Viúva Negra é um filme um pouco deslocado, ele não deveria ser o primeiro filme da fase 4 da Marvel. Ele deveria ser um dos últimos filmes da fase 3, um pouco antes ali de Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, pelo menos no meu ponto de vista. Até caberia depois de Guerra Infinita, até faria sentido, mas eu acho que ele ficaria com aquela síndrome de Homem-Formiga e a Vespa, né? Aquele filme aleatório no meio de duas histórias importantes, né? Então pra mim seria interessante se ele fosse antes de Guerra Infinita, ele faria um pouco mais sentido. E não só porque a história se passa nesse momento da cronologia do universo da Marvel, mas também porque todos os pontos mais importantes da trajetória da personagem e dos outros personagens que são apresentados nesse filme ficariam mais pesados, mais fortes e mais intensos se esse filme já tivesse acontecido, se a gente já soubesse da história desse filme. Eu não quero entrar muito em spoilers, mas você provavelmente já assistiu Vingadores Ultimato, você sabe do final da personagem, sabe que ela se sacrifica. E esse momento teria muito mais peso e muito mais força se a gente já soubesse da história que acontece nesse filme. Não que o momento não seja dramático, é um momento muito forte e muito impactante, mas seria maior se a gente já soubesse dessa história, como eu já disse. E não só isso, a cena pós-créditos de Viúva Negra não deveria ser uma cena pós-créditos de Viúva Negra, deveria ser uma cena pós-créditos de Vingadores Ultimato, com a gente já sabendo da trajetória dos personagens desse filme, e a partir de Vingadores Ultimato a gente iniciar a fase 4 com essa cena pós-créditos. Então fica essa sensação, o filme é bom, o filme é divertido, mas ele tá deslocado, ele já deveria ter sido lançado há pelo menos uns 5 anos atrás. Mas falando do filme em si, não desse atraso no lançamento, Viúva Negra é um filme muito bom e tem pra mim o que é um dos melhores começos da Marvel Studios. O prólogo e o primeiro ato desse filme são sensacionais, uma história muito bem conduzida, a narrativa é muito bem conduzida pela diretora, não é nada expositivo, é tudo contado de maneira muito bonita, eu gosto muito do começo desse filme. Com certeza é um primeiro ato muito impactante, muito marcante, é um começo maravilhoso de filme. E é muito legal como o filme vai se desenrolando e se construindo. Só que é um filme que ele começa a perder um pouco do seu controle durante o desenrolar da narrativa. É um filme que no começo tinha esse controle, as cenas eram muito bem dirigidas, a narrativa caminhava muito bem, a trama de espionagem era muito bem colocada no filme, os outros tons que os filmes da Marvel normalmente têm, como as cenas de ação, os momentos mais de humor, também eram muito bem dosados, existia um bom equilíbrio entre ação, humor e drama e a espionagem, né? Tava tudo muito bem, mas ali, conforme o segundo ato começou a ser desenrolado, eu senti que as coisas começaram a decair um pouco. Eu comecei a perceber alguns diálogos um pouco expositivos, alguns diálogos nem tão bons assim. As cenas de ação começaram a ficar um pouco exageradas e perder a boa qualidade que tinham no seu início. O tom um pouco mais dramático do filme começa a se tornar melodramático e começa a perder um pouco de força, e o humor perde completamente o seu senso de equilíbrio ali. Começam a usar humor demais em momentos que não deveriam. O humor é funcional, o humor funciona pra caramba, você vai dar muita risada, realmente eu me diverti demais com Viúva Negra, é um daqueles filmes que a gente dá risada o filme inteiro, mas não deveria, e em certos momentos não era pra ter humor, e o filme insiste em colocar piadinhas que não fazem sentido. Então, resumidamente, o meu problema com Viúva Negra é que quando ele começa sendo Viúva Negra, ele é um filmaço. Quando ele começa a abraçar o ser Marvel Studios, ele começa a perder um pouco da qualidade. A narrativa se perde, ele fica muito formulaico, fica muito de plástico, fica muito Marvel e perde um pouco daquele diferencial que o filme vinha tendo. Viúva Negra, se tivesse continuado da maneira que se iniciou, com essa trama um pouco mais dramática, um pouco mais pé no chão,
sem tantas mirabolâncias, sem tantas cenas de ação tão gigantescas visualmente, mais aquela coisa mais corpo a corpo que o filme estava se construindo, se ele conseguisse manter a trama de espionagem empolgante, né, porque ele acaba revelando todos os segredos e aí não tem mais espionagem nenhuma, é só um combate, digamos assim. Então, se ele conseguisse manter isso que o filme começou, ele seria com certeza um daqueles filmes que se olha e fala, olha, caramba, a Marvel fez alguma coisa diferente. Como eu já falei aqui no canal de filmes onde a Marvel ousou fazer coisas diferentes. Mais pro lado da comédia, como em Guardiões da Galáxia, ou em Thor Ragnarok, ou em séries um pouco mais viajadas, como é o caso de Loki e o WandaVision, a Marvel tentando fazer coisas novas. Viúva Negra tinha potencial e você percebe esse potencial para ser mais um filme diferente, mas infelizmente ele se entrega ao padrão, ele se entrega à fórmula do estúdio e acaba perdendo um pouco de senso de originalidade e de personalidade, o que é muito triste, infelizmente. Mas ainda assim a história contada aqui é muito boa, os personagens são excelentes, existe um bom desenvolvimento de toda essa trama que está sendo construída. O filme ele usa dessa história de espionagem, entre aspas, e essa história de super-herói da Marvel para fazer diversas críticas sociais. O filme fala muito sobre família, o que é muito bacana, usando dessa família falsa que é criada pelo filme, que é criada pela organização lá X, que eu não vou aprofundar aqui, enfim. E o filme também aproveita para falar do papel da mulher na sociedade, o que é muito bacana, e fala muito sobre isso, percebe-se nitidamente, e também fala bastante sobre tráfico de mulheres, fala sobre exploração da mulher de diversas maneiras, todas elas implícitas, o que é muito bacana. Então existem bons temas sendo trabalhados pelo filme. O lado negativo disso é que Viúva Negra não consegue se aprofundar em todos os temas que deseja. Apesar dele propor esses debates, o que é muito bacana e é um ponto positivo, ele não consegue passar do superficial. Então o debate está lá, a menção a esse tipo de problemática está ali, mas não é aprofundado, uma coisa extremamente superficial. E de novo eu repito, o motivo disso ser superficial é porque o filme acaba se tornando Marvel demais. Se ele tivesse mantido o lado um pouco mais profundo, ele conseguiria trabalhar isso de outras maneiras, mas como ele vai pro poderzinho, pro herói indo pro combate, essas ceninhas de ação exageradas, pro diálogo expositivo, ele acaba perdendo a oportunidade de se aprofundar nesses temas tão importantes que o filme aborda. Outro problema que eu encontrei na narrativa é que Viúva Negra se usa demais de algumas facilitações e coincidências para poder avançar na sua história. Faltou uma criatividade para resolver certos probleminhas básicos, como uma certa locomoção que é feita de maneira facilitada, ou então alguns encontros que são feitos de maneira ao acaso, à sorte. O filme tem muito disso, sabe? Em certo ponto você acaba relevando um pouco de acaso, um pouco de sorte e um pouco de facilitação do roteiro. Mas Viúva Negra acaba usando demais disso, que acaba tirando o peso de certas coisas. O filme precisava ser um pouco mais criativo para resolver certos problemas e infelizmente ele não consegue ser. No terceiro ato ele até consegue resolver um problema muito bem e não ser tão facilitador assim, o roteiro não facilita tanto, né, uma coisa um pouco mais natural, mas até chegar lá eu senti que muitas coisas foram feitas de maneiras muito fáceis, um roubo de carro muito fácil e outras coisas, muitas coincidências que acabam atrapalhando a nossa imersão. A gente percebe, tipo, pô, isso aí tá muito fácil, né? Poderiam ter sido um pouco mais criativos para resolver esses problemas. E agora, indo falar do elenco, nós temos aqui excelentes atores e excelentes papéis. Não é mistério nenhum falar da Scarlett Johansson, todo mundo já sabe do excelente talento que a atriz tem, e novamente aqui ela entrega mais uma excelente atuação pela personagem Viúva Negra, uma excelente despedida para a personagem, inclusive, ela tá muito bem no papel, ela consegue entregar novamente todas as nuances da personagem, as cenas de ação ela é muito boa, nos momentos mais dramáticos, nos momentos mais cômicos, ela consegue equilibrar muito bem, é uma atriz excelente, e tá muito bem na personagem com certeza. E uma grata surpresa de Viúva Negra é a Florence Pugh como a Helena. Ela tá sensacional no papel e, sem entrar em spoilers, é uma excelente substituição para Scarlett Johansson dentro do universo cinematográfico da Marvel. É aquele tipo de troca que você troca uma peça por uma peça tão boa quanto. Temos aqui uma nova atriz excelente com uma personagem que consegue nos cativar, consegue fazer a gente se interessar por ela. Se a gente parar para pensar, ambas são protagonistas, a Scarlett e a Florence, e você percebe também que a personagem da Florence, a Helena, ela tem um pouco mais de peso, ela carrega um pouco mais de peso nas costas, ela tá um pouco mais baqueada, vamos dizer assim, existe um pouco mais de drama sendo trabalhado em cima da personagem, até porque é uma personagem que a gente está conhecendo agora, então o roteiro aproveita para dar uma aprofundada em algumas características dela, e a atriz entrega excepcionalmente bem todos os momentos que precisa disso, precisa de um pouco mais de carga dramática, os momentos de alívio
cômico da personagem também são muito bons, ela é uma pessoa muito carismática, então quando é pra fazer piada ela também funciona muito bem. É uma personagem que já nos cativa de cara e eu quero muito ver o desenrolar dela dentro desse universo. David Harbour aparece aqui como um excelente alívio cômico, um personagem que você dá risada em todos os momentos que ele aparece. De repente, como eu já mencionei anteriormente, o humor tá um pouco exagerado, ele tá fazendo piadinha demais, precisava de um pouco mais de dose, falar, ó, tá bom aqui de piada, já chega, não é em todo momento que dá pra fazer tanta gracinha. Mas, se o humor tá mal dosado, isso não é culpa do personagem, do ator, né? O ator é muito bom e todas as piadas que ele tenta fazer, ele consegue, você vai dar risada com todas praticamente, porque ele é muito bom e é um personagem extremamente divertido e que consegue nos cativar, com certeza. Só essa pequena falta de equilíbrio que pode dar uma atrapalhada. Rachel Weisz como Melina é uma personagem que eu queria ver um pouco mais. Enquanto o personagem do David Harbour aparece até demais, a personagem dela é um pouco escanteada pelo filme, o que não faz muito sentido. Eu gostaria de ver um pouco mais dela, afinal, quando ela tá presente, ela tem presença. É uma personagem imponente, uma atriz imponente, que entrega aqui outra performance excepcional ao mesmo nível das duas protagonistas. É aquela coadjuvante que ajuda a fazer a história caminhar pra frente. Uma excelente personagem que eu também gostaria de ver um pouco mais em outras produções da Marvel no futuro, com certeza. E nós temos aqui o Ray Winstone fazendo o vilão que é o Dreykov. É um vilão interessante, apesar de novamente superficial, como é de padrão da Marvel, mas ainda assim é um vilão diferente, é um vilão interessante de acompanhar, que infelizmente poderia ter sido um pouco mais bem aprofundado e bem trabalhado pelo filme, mas a ameaça ele consegue oferecer. E é interessante porque a gente tem quem vai pro combate mesmo é o treinador, né? Ele que é o vilão da história no combate, mas quem tá por trás é esse Dreykov e os dois se complementam muito bem, a dupla de vilões é muito boa. Não é um dos melhores vilões da Marvel, mas é muito funcional, são dois vilões bem atuados, obviamente a atuação mesmo a gente só tem aqui do Ray Winstone, o outro é praticamente um robô, a outra no caso é praticamente uma robô, mas são boas atuações, são boas colocações do filme. O filme poderia trabalhar um pouquinho melhor, mas da maneira que tá, não tá ruim, eu até gostei do jeito que o vilão é trabalhado. A cena dele com a Scarlett Johansson no final é um pouco problemática, eu realmente não gostei. Com certeza o terceiro ato do filme é o pior, é quando eu menos consegui me envolver com o filme, apesar de ser um terceiro ato bastante empolgante, visualmente muito bonito. É um terceiro ato frágil, é um terceiro ato que não cola e que pode dar uma distanciada para certas pessoas, e para mim distanciou, eu meio que fiquei longe do filme, afinal eu não consegui comprar muito bem a ideia, principalmente por causa da cena envolvendo esse vilão Dreykov com a Viúva Negra, com a Natasha. Mas, tirando isso, o filme até consegue trabalhar bem essas relações. Pode parecer que eu tô falando mal demais de Viúva Negra, que eu não gostei do filme, mas não é o caso. Viúva Negra é um filme muito divertido. Esses pontos que eu mencionei nesse vídeo, eles impedem de Viúva Negra ser um dos melhores filmes da Marvel, mas eles não comprometem a história e não fazem de Viúva Negra um filme ruim ou um filme fraco. Muito pelo contrário, Viúva Negra tem potencial para ser uma das melhores produções da Marvel em 2021, sem dúvida nenhuma. E também tem potencial para se tornar um dos filmes favoritos da maioria dos fãs do estúdio. Já tá no meu top 10, com certeza é um dos meus filmes favoritos, só não é um dos 5 ou um dos 3, ele tá ali entre os 10, 11, 9, mais ou menos. Não é um grande filme, mas tá longe de ser um erro da Marvel. É um excelente filme, é uma excelente opção para quem quer se entreter, se divertir. Com certeza valeu muito a pena a espera de quase 1 ano e meio para assistir Viúva Negra nos cinemas. Por isso, para Viúva Negra eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu Viúva Negra? Ainda não? Tá ansioso para assistir? Comenta aqui embaixo por onde você vai assistir esse filme, se você vai assistir nos cinemas, no Disney Plus com Premier Access, ou se você vai esperar ele chegar para todos os assinantes no catálogo. Comenta aqui embaixo, beleza? Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também de deixar o like ou dislike nesse vídeo caso tenha gostado ou não gostado, beleza? Também não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, como sempre por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado para vocês. Tem reacts de trailers, tem coisas um pouco mais divertidas, tem a Viúva Negra com a minha cara, para vocês verem um pouco de vergonha alheia, ver eu passando vergonha, porque é o que eu gosto de fazer na internet. Então se vocês quiserem ver eu me divertindo um pouco mais, me sigam nas minhas redes sociais que por lá tem mais conteúdo. Me ajudem a atingir aquela meta dos 1000 seguidores, mostre esse vídeo para os seus amigos, se vocês gostam de Marvel, fala, ó, tem um rapaz tonto aqui falando de Marvel no YouTube, mostra esse vídeo pro seu amigo, beleza? E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!